2014, última ministração do ano, e eu prometo ser extremamente objetivo naquilo que Deus tem para nós. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e o versículo 25. Atos dos Apóstolos 16, 25. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Podeis assentar. Glória a Deus. Estava meditando e tentando pensar, refletindo bastante, lógico, sobre o ano, e eu cheguei a algumas conclusões sobre este ano, que eu posso dizer 100%, irmãos, garantir 100%, que foi o ano que quem esteve debaixo desta obra, próximo desta igreja, das revelações, daquilo que foi pregado, foi o ano que mais nós pensamos sobre a vida, de todos os anos que nós vivemos. Este foi o ano que mais pensamos sobre a existência, sobre a vida, foi este ano. Parece que tudo nos levava o tempo inteiro a estar pensando no o que faz sentido na vida, por que vivemos, e até mesmo, talvez nunca pensamos tanto sobre o pós-vida, sobre vida eterna. Eu não me lembro de ter um ano que pensei tanto sobre isso, e acredito que pelo fato de estar aqui à frente, eu acredito que nós acabamos transmitindo com a nossa própria vida para a vida da igreja. Porque eu acredito que a mensagem que mais fica no coração não é a mensagem que nós preparamos, vemos aqui e expressamos. Eu acho que expressamos teoricamente, mas eu acho que a mensagem que mais fica, e Jesus Cristo é a grande prova disso, a mensagem que mais fica ao coração das pessoas são aquelas que nós vivemos com a nossa vida, são as experiências mesmo que passamos. Eu acho que essa é a grande mensagem, é aquilo que eu vivo e consigo transmitir com minha vida. Talvez ninguém se lembra, ou se lembre, daquela mensagem que foi pregada lá no começo do ano, teórica, qual foi a passagem, mas todos vão se lembrar talvez do momento mais crucial que eu possa ter vivido, ou alguém possa ter vivido, que aquele momento dizia se eu ia continuar ou não. Daquele momento que dizia se eu ia prosseguir ou não. Ou que todo mundo ficou esperando a reação para entender e poder talvez aprender algo com aquela reação. Essa talvez tenha sido a grande mensagem que foi pregada durante todo o ano. E eu pensando sobre tudo isso, e orando muito a Deus para que hoje tivesse uma palavra muito especial no nosso coração, uma mensagem realmente, que pudesse fazer refletir sobre o ano que passou, mas também praticar o próximo, né? Que eu acredito que esta é a grande oportunidade, praticar o próximo ano. Deus talvez tenha me mostrado a maior busca do ser humano, a maior busca existencial de todo ser humano. E eu quero dizer hoje que eu acredito do fundo do meu coração, que a maior busca de todo ser humano é ser feliz. Ser feliz. Entenda isso. É como um instinto a felicidade. A busca pela felicidade é como um instinto de cada ser humano. Assim como você tem um instinto de sobrevivência, você também tem um instinto que o tempo inteiro está buscando o quê? O bem-estar, a felicidade, estar bem, ser feliz, estar realizado. Isso é uma busca de todo ser humano. E eu vou dizer mais, você come por causa disso.
Você trabalha por causa disso. Você vai à igreja por causa disso. Você acorda por causa disso. Você dorme por causa disso. Você se relaciona com outras pessoas por causa disso. Buscando felicidade. É tão forte essa questão da busca pela felicidade, que eu acredito que ela aconteça até inconscientemente. Talvez você nunca tinha pensado sobre isso, mas quantas coisas você fez este ano pensando sobre isso? Quantos investimentos você fez? E eu não estou falando só de investimento financeiro, mas estou falando de investimento em diversas coisas. Você talvez tenha mudado de casa por causa disso. Você tenha mudado de trabalho por causa disso. Você tenha mudado o seu estilo de vida, sempre buscando isso. E quando eu pensava sobre isso, sobre a questão deste instinto pela busca da felicidade, talvez você tenha mudado alguma coisa assim, extremamente radical, por conta desta busca pela felicidade. E quando eu pensava sobre isso, eu descobri que existem duas coisas muito próximas, que são tão próximas que podem até ser confundidas. Existe ser feliz e existe estar feliz. É muito próximo essas duas coisas, mas são completamente diferentes. Existe ser feliz e existe estar feliz. Ainda posso dizer que essa questão da busca pela felicidade é tão forte que tem pessoas neste momento que pela sua, às vezes, ignorância, ou até pelo seu instinto dessa busca pela felicidade, eles vão pular onda daqui a algumas horas. Eles vão invocar espíritos daqui a algumas horas. Eles vão comer não sei quantas... quanto é os negócios? Oi? Romã, vão comer não sei quantas sementes de melancia. Já viu? Uva, lentilha. Sabe por quê? Para ser feliz. Porque isso é um instinto. Me falaram, já é suficiente, porque eu quero ser feliz. Agora, todo ser humano ele quer ser feliz. Mas a grande pergunta que se faz, que reina, é quem de fato é feliz e quem de fato está. Quem de fato este ano pode dizer que fui feliz, sou feliz, ou quem de fato este ano disse, eu estive feliz. Pode chegar agora e dizer assim, eu estou feliz, mas sempre com aquela grande interrogação, que diz assim, será que eu sou, ou será que eu estou? É sobre essa reflexão que nós vamos concluir este ano 2014 e começar 2015. Estar ou ser? Vamos lá. Quando eu falo em estar feliz, eu estou falando de uma coisa muito que nos leva a pensar sobre algo passageiro. Estar feliz é passageiro, porque estar feliz me remete a pensar que isso logo vai acabar. Estar feliz me remete a algo superficial. Dá a impressão de algo muito superficial, não é algo profundo, mas algo superficial. Agora, ser feliz me remete a pensar em algo que não é passageiro, que não é superficial e é algo que está entranhado. É algo muito mais profundo, o estar. O estar superficial, o ser profundo. O estar é algo extremamente superficial e passageiro. O ser é algo extremamente profundo e complexo. Quando eu penso sobre isso na Bíblia, eu penso e ouvi que a Bíblia, ela não é só um livro teológico, que eu estudo sobre Deus.
A Bíblia também é um livro antropológico, que é o estudo do homem. Você sabia que a Bíblia não é só uma carta de Deus para o homem e a revelação de quem Deus é? Você sabia que também a Bíblia, talvez tenha sido o maior aprendizado que eu tive esse ano, ela, além de ser tudo isso, na sua essência é sim, a apresentação de Deus para a humanidade, o caráter de Deus, quem Deus é, o que Deus espera de nós, é revelação de Deus, mas a Bíblia também é a revelação do homem, a Bíblia também ela é a revelação de quem eu sou. Pela Bíblia eu descubro quem eu sou. A Bíblia faz com que os homens não vivam sob o acaso, mas a Bíblia ela te revela quem você é profundamente. A Bíblia te revela como você deve ser. E a Bíblia te ensina a ser feliz. Ser feliz, não estar. Quando eu penso sobre o estar feliz, esse estágio passageiro, momentâneo, eu começo a lembrar sobre quando Jesus disse assim, que nós deveríamos edificar a nossa casa na rocha e não na areia. E quando eu penso nisso, eu consigo enxergar os dois. O que realmente de fato é feliz e aquele que esteve feliz. Sabe por quê? Porque quando eu olho para a casa que foi edificada na areia, eu vejo que a casa edificada na areia, ela traz uma aparência de felicidade. Sabe por quê? Porque para edificar a casa na areia, você gasta menos material. Para edificar a casa na areia, você gasta menos tempo. Para edificar a casa na areia, você gasta menos trabalho, menos esforço físico. Isso traz uma aparência de felicidade ou não? E eu vou até dizer mais. Talvez a casa que é edificada na areia, ela possa trazer até uma beleza que seja melhor do que a casa que é edificada na rocha. Quando eu edifico uma casa na areia, é muito interessante que essa casa ela vai ser edificada rápida. Porque o alicerce dela não vai ter aquele trabalho do alicerce. Ela vai ser edificada muito rápida. Então quem edifica a casa na areia é uma pessoa que aparentemente ele está feliz. E ele vai olhar para você edificando a sua casa na rocha, ele vai dar até risada. Você não sabe o que é felicidade, meu amigo. E o cara que está ali edificando a sua casa na rocha, aparentemente ele vai estar com um semblante cansado. Ele vai estar com o semblante muitas vezes moído, edificando, gastando mais material, gastando mais tempo, gastando mais braço, demorando mais. E ele vai levantar também a sua casa. E ele vai estar um pouquinho mais machucado, mas ele vai sorrir. Ele vai ser feliz. Ele é feliz. E quando você olha a casa construída, e olha para os dois, você vai dizer, os dois são felizes. Só que sabe o que vai acontecer? Vai vir a tempestade. E a tempestade vai soprar para a casa da rocha, e a tempestade vai soprar para a casa da areia. Foi o que disse Jesus. E sabe o que vai acontecer? A casa da areia não vai suportar. E sabe o que nós vamos dizer para aquela pessoa que construiu a casa na areia? Você não é feliz. Você esteve feliz. Você passou por um estágio enganoso da felicidade, mas na hora que veio a tempestade, você foi alguém feliz um dia, mas hoje você não é. Sabe por quê? Porque o estar feliz, ele é uma condicional. O estar feliz, ele depende de muita coisa. Sabe por quê? Porque o estar feliz é você buscar e pegar e fazer tudo aquilo que a tua carne, o teu corpo, o teu viver, a tua vivência pede. Para você estar feliz, você tem que realizar aquilo que a tua carne manda. Para você estar feliz, pastor, você tem que realizar aquilo que o teu corpo está pedindo para aquele momento, seja ele o que for. Para você estar feliz, muitas vezes você passa por cima até do outro. Para você estar feliz, você escolhe até um caminho mais curto. Você toma atalhos, você mente, você faz o que quiser para estar feliz. Quando você é um ganancioso pelo estar. Agora o ser, que a Bíblia ensina, ele me remete não a pegar tudo o que eu quero, a fazer tudo o que eu quero, mas ao contrário, a negar. Qual que é a diferença do ser e do estar? O estar faz aquilo que te realiza para aquele momento, e aquele é o seu Deus. Agora, o ser não, o ser ele abre mão.
o ser nega. O ser feliz, ele deixa de fazer. Ele renuncia para ser. Ele não vai de cabeça para estar. Eu descubro que é por isso que pessoas se suicidam. É por isso que pessoas tiram sua própria vida, sabe por quê? Porque a busca pelo estar feliz é tão grande que se torna um Deus. E eu vejo duas possibilidades para aqueles que são esses malucos por estar. Eu vejo duas possibilidades para ele. Uma, ele fará coisas serem o seu Deus. Ele fará prazeres ser o seu Deus. Ele fará riquezas, matéria serem o seu Deus. É uma possibilidade. E a segunda possibilidade que eu vejo naquele que quer estar feliz, sabe qual que é? É ele, no dia da adversidade, chega a ponto até de se suicidar. Tirar a própria vida. Duas possibilidades. Ou ele transforma aquilo que não é Deus em Deus, ou ele não suporta viver. E ele se mata. Isso é estar. Agora, o ser feliz, que a Bíblia ensina e que hoje você vai aprender, ele te remete a abrir mão para ser. É tão forte o ser feliz na Bíblia, da forma que a Bíblia ensina, que o seu ser feliz, ele vai além desta vida. Ele alcança a eternidade. O ser feliz é tão forte, que às vezes você está no meio de uma tragédia, mas você consegue olhar o pós-vida. Tamanha é a felicidade que está dentro de você. E tamanho é o alicerce que você firmou na rocha. Quantos querem ser felizes nessa terra? A pergunta que me vem é: as igrejas hoje, das massas, elas estão pregando o que o ser humano precisa para ser feliz? Ou a igreja das massas se transformaram em grandes e habilidosos em persuadir, chamando você não para ser, mas para estar? Repito, ser é renúncia, estar é momento. Estar feliz é aquilo que você vê, é aquilo que você pega. Esta é a grande pergunta: será que a igreja cristã, em 2014, cresceu com pessoas que foram para a igreja e aprenderam a ser felizes em qualquer situação, em qualquer circunstância, no muito, no pouco, na tempestade, no dia de sol? Ou a igreja de 2014 aprendeu a ser habilidosa em pregar uma imagem: venha estar feliz com Jesus? Vem, porque Ele resolve aquilo que precisa ser resolvido momentâneo. Só que será que foi uma igreja que pregou que para ser feliz tem que aprender a passar por tempestade? Será que foi uma igreja que pregou que no dia que a tempestade vir, o que vai fazer a diferença é se você está na rocha ou você está na areia? Por isso que o evangelho não é fácil. Por isso que o evangelho é difícil, sabe por quê? Porque edificar a casa na rocha demora. Não é em um culto, não é em dois, não é em um ano, não é em dois. É muito tempo de vida com Deus. É muito tempo conhecendo e prosseguindo a conhecer ao Senhor. É muito tempo passando por tempestade. É muito tempo cavando buraco para a gente aprender a servir a Deus na raiz que Ele quer e aprender a ser feliz, meu irmão. É tempo, é tempo. Então a grande pergunta que fica é: será que nós, igreja do Brasil, aprendemos a ter a habilidade de chamar a pessoa para ser?
Ou temos a habilidade de chamar a pessoa para estar? Fizemos campanhas e campanhas. Eu falo fizemos porque nós somos parte da igreja. Nós somos parte da igreja do Brasil. Não é a placa Y, X, E, não. Nós somos a igreja do Brasil. E a grande pergunta que se faz é: quantas campanhas nós vimos, quantas horas foram gastas, pastor, na televisão, quantas horas foram gastas na mídia, na comunicação do rádio, na internet, tudo que se viu. Quantas horas foram gastas ensinando a ser feliz ou estar? É a grande pergunta no final de 2014. E aí, o que tem a ver a passagem que eu li, de Paulo e Silas, pelo amor de Deus, com todo esse contexto? Escuta agora o que tem a ver. Eu gostaria muito de pegar na mão do maior psicólogo da face da terra, da pessoa que conhece antropologia como ninguém na terra, sem olhar para a Bíblia, o estudo do ser humano. Queria pegar na mão dele e fazer uma viagem no tempo, e chegar lá na cela de Paulo e Silas, e o cenário é o seguinte: tem um carcereiro dormindo, Paulo e Silas estão lá dentro, extremamente machucados, presos pelos pés e pelas mãos, a um tronco, em um lugar fétido, sujo, terrivelmente açoitados. E eu levaria ele, mandava olhar para o carcereiro, mandava olhar para os dois, mandava olhar para todos os presos e faria uma pergunta para o maior psicólogo do Brasil: quem é a pessoa mais feliz dentro deste ambiente que você está vendo? Quem é a pessoa mais feliz? Ele ia olhar o cenário e com certeza ele diria: o carcereiro. É o carcereiro. Por que o carcereiro? Ah, porque olha, o cara está dormindo tranquilo. Paulo e Silas não conseguem nem dormir, porque eles estão presos de pé, se apoiando pelas mãos ao tronco, totalmente machucado. A pessoa mais feliz desse cenário, carcereiro, presos, Paulo e Silas, é o carcereiro. E ele ia perguntar assim para mim: e você? Eu ia dizer para ele: eu não acho que é o carcereiro. Ah, é? Por quê? Eu ia contar uma história assim para ele. Paulo e Silas, sabe por que eles estão presos aqui? Porque eles estavam pregando a palavra neste povoado, nessa região, e de repente eles viram uma escrava endemoniada, que os seus patrões utilizavam ela para poder profetizar sobre o futuro, e ganhavam muito dinheiro com ela. E estes homens, Paulo e Silas, um dia estavam passando, e essa mulher escrava, endemoniada, no qual os seus servos usavam ela para ganhar dinheiro, ela começou a falar: viu, esses homens são servos de Deus. E o demônio começou a falar na boca dela, porque o demônio tem que reconhecer o poder e a soberania de Jesus Cristo. E eles começaram a falar: eles são servos de Deus. Aí Paulo passava, aí no outro dia Paulo de novo: eles são servos de Deus. Aí teve um dia que Paulo não aguentou, falou assim: viu, Silas, espera um pouquinho. Viu, em nome de Jesus, sai dela. E ela naquele momento passou a ter controle sobre todos os seus movimentos, o seu raciocínio foi completamente liberta naquela frase. Ele não fez nenhuma entrevista com ela, viu? Ele só falou assim: viu, fique livre. Sem muita conversa. Ela ficou livre. Aí sabe o que aconteceu? Eu diria, o patrão dela começou a ficar pobre. E aqueles homens começaram a perder dinheiro com aquela mulher. Aí sabe o que eles fizeram? Pegaram Paulo e Silas, levaram numa praça, fizeram com ele um julgamento, um tribunal ali ilegal, e condenaram para que eles fossem açoitados naquela praça, e pegaram as varas e começaram a açoitar os dois. Depois de açoitar, levaram para a prisão, eu diria para ele. E na hora que levaram eles para a prisão, eles estavam lá, açoitados. Você sabe o que Paulo e Silas resolveu fazer perto da meia-noite? Eu diria para ele: o quê?
Paulo e Silas resolveram fazer um culto. Paulo olha para Silas, Silas olha para Paulo, todo ensanguentado, todo machucado naquele lugar, extremamente naquela situação horrível, naquela tempestade, naquele momento, e fala assim: ô Silas, eu acredito que partiu de Paulo, vamos fazer um culto. Só que vamos fazer um culto alto para os outros presos ouvir. E a Bíblia diz que os outros presos os escutavam. Então na hora que Paulo e Silas começam a fazer o culto, e todo o culto começa com louvor. Aí Paulo e Silas começam a cantar um louvor, eu imagino eles cantando um salmo, porque Paulo conhecia os salmos, e depois futuramente Paulo vai dizer que nós devemos oferecer a Deus nosso culto racional, com salmos, com hinos e com cânticos espirituais. Então eu imagino Paulo e Silas começando a louvar ao Senhor, e os outros presos escutavam, por quê? Porque eles estavam acostumados a escutar um outro tipo de som, o som do grito, o som do desespero, o som do choro, clamores desesperados por liberdade, e clamor e último suspiro de pessoas morrendo lá dentro. E de repente eles começam a escutar o som de um hino cantado. E eu continuaria dizendo para ele assim, então, eles começaram a cantar, mas você sabe o que aconteceu depois? Começa um terremoto no lugar onde eles estavam, e esse terremoto começa a romper tudo, e Paulo e Silas daqui a pouco se veem livres daquelas algemas que o prendiam, e as prisões, e há um rebuliço em todo aquele local, porque Paulo e Silas estavam louvando ao Senhor. Aí o que acontece? Na hora que Paulo e Silas estão ali dentro da prisão, e tudo está acontecendo, o carcereiro acorda. Assustado, a primeira coisa que ele faz é procurar para ver se os presos tinham escapado, porque ele era responsável pelo preso. Então agora a tempestade já não está mais em Paulo e Silas, as condições desumanas não estão mais em Paulo e Silas, já se converteu para o carcereiro. Então Paulo e Silas, quando estavam na adversidade, eles estavam louvando ao Senhor, porque eles não estavam felizes, eles eram. E porque as afrontas daqueles homens que o açoitaram, não tinha acabado com a felicidade dele. Os desprazeres da vida não acabaram com a felicidade deles. Eles sofreram, sentiram a dor, mas não acabou, porque eles eram felizes, eles não estavam. Aí inverteu a situação, porque agora é o carcereiro que vai começar a passar pela tempestade. E na hora que o carcereiro se vê em tempestade, meu Deus, cadê os presos? Cadê a cela? Cadê as prisões? Caíram tudo. E agora? A primeira coisa que ele faz, ele desembanha uma espada, coloca no pescoço, e ele vai puxar e vai tirar a sua vida. Sabe por quê? Porque ele estava feliz. Ele não era. Ele vai se matar porque ele era. Ele vai tirar a sua vida. E na hora que ele vai puxar a espada para se matar, porque ele sabia que a tempestade chegou de uma forma que depois ele seria condenado à morte, na hora que ele vai se matar, ele escuta um grito dentro de uma cela: não faça isso com você mesmo. Paulo e Silas estão gritando desesperados para ele não se matar. Ele está prestes a tirar a vida porque ele estava feliz, mas agora ele não é mais, porque a tempestade chegou para ele. Então na hora que ele vai se matar, Paulo e Silas dizem: não faça isso. Aí aquele homem chega, procurando luz, ele entra na cela, e vira, e Paulo e Silas falam: nós não fugimos, nós estamos aqui, fique tranquilo, nós não fugimos. Aí aquele carcereiro vai virar para ele e vai dizer assim: mas vocês não, imagino eu agora o diálogo, porque a Bíblia já adianta, mas vamos imaginar, mas vocês não vão fugir? Paulo e Silas: não, o culto está só começando. Só cantamos um louvor, já aconteceu o terremoto, eu vou fugir. Com o louvor já aconteceu tudo isso, imagina quando chegar a palavra. E eles resolvem não fugir. Não vai mesmo, não, está só começando o culto. Aí o que acontece? Aquele homem chega: o que eu preciso para ser salvo? Porque
Eu estou cansado de estar feliz, de estágio de felicidade. Eu preciso da alegria da salvação na minha vida. Eu preciso ser feliz, eu sempre estive. O que eu preciso fazer? Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. A Bíblia diz que aquele carcereiro pega na mão de Paulo e Silas e fala, então vem para fora. Me fala mais sobre esse negócio. A Bíblia diz que este homem leva Paulo e Silas para a casa dele. Cuida das feridas deles. Prega para minha família. Batiza todo mundo, porque eu estou cansado de estar feliz. Eu quero este evangelho que faz com que homens açoitados, destruídos, cansados da vida, que foram extremamente, tudo diria contra, que fizeram com que esse homem cantasse dentro dessa prisão. Eu achava que eu que era feliz do lado de fora, mas quem era feliz era quem estava do lado de dentro. A verdadeira liberdade está aqui dentro. Não dá ouvido para esses que dizem que você é um escravo da igreja, que você é um escravo do seu pastor, você é um escravo da Bíblia, escravo do Evangelho, porque a verdadeira liberdade está do lado de dentro, não está do lado de fora. A verdadeira felicidade está do lado de dentro, não está do lado de fora. Sabe o que acontece? Toda a casa daquele homem foi salva. Por causa do testemunho de um carcereiro que pensava que era feliz, mas que ele vivia estágios de felicidade. Quantos dizem glória a Deus? Aí eu pensei o seguinte, e agora? Foi tamanha transformação na vida desse carcereiro, que eles tiraram, ele estava preocupado se os presos tinham fugido. Aí ele fez uma coisa muito pior, porque quando a gente se converte ao cristianismo, a gente começa a fazer umas coisas meio malucas. Agora ele não está mais preocupado com quem fugiu, ele mesmo tirou da cadeia e levou para casa dele. Por isso que todo cristão ele fica meio maluco da cabeça, porque ele levou para casa dele, não, agora não me importa mais se vão me matar, se eu vou morrer, eu quero isso que esse cara tem, eu vou levar para minha casa. E ele fica a noite inteira, e aí no outro dia as autoridades estão assustadas. Que negócio é esse? As autoridades estão assustadas, um rebuliço na cidade, porque 2 homens estavam cantando, de repente vem um terremoto, e eles resolvem, viu, não vamos mais prendê-los, e mandam uma carta para liberar Paulo e Silas. Aí a coisa vai ficar mais maluca ainda, porque a Bíblia diz no versículo 35, que quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Paulo e Silas não devem mais nada para nós. Libera, bem longe daqui, se possível. Aí o que acontece? O carcereiro comunicou a Paulo, viu, Paulo? O pessoal está me mandando uma carta, tem uma ação judicial que está liberando vocês para serem livres. E os pretores ordenaram que vocês fossem libertos. Agora, pode ir embora, Paulo, e vá em paz. Aí o que Paulo vai dizer para ele? Deus abençoe, muito obrigado, foi bom te conhecer? Não. Aí Paulo vai dizer o seguinte: sem ter tido um processo, sem ter tido um processo formal contra nós, deixa eu te lembrar uma coisa, meu amigo, esses homens nos açoitaram publicamente na praça, sem me perguntar a minha cidadania, e eu quero te informar que tenho dupla cidadania, e eu sou cidadão romano, e é proibido açoitar um romano em praça pública. Então avisa esses homens aí, que se eles quiserem me libertar agora, eles que venham aqui falar comigo. Porque agora eles vão ter que pagar por ter açoitado um romano em praça pública. E a Bíblia diz, que Paulo disse assim, e eles ainda nos recolheram ao cárcere. Querem agora as ocultas tirar a gente da cidade? Não será assim, pelo contrário. Venham eles aqui pessoalmente e nos ponham em liberdade. Vem aqui, fala aqui cara a cara, que eu já canto um louvor para vocês, já faço tremer de novo esse negócio. E aí ele diz, então foram ter com eles e pediram desculpas. Eu não consigo enxergar isso. Imagina as autoridades chegando, nós estamos aqui oficialmente para lhe pedir perdão.
perdão por todos os açoites que nós fizemos, e pediram desculpas para ele. E tendo se retirado, Paulo falou assim, tá bom, eu vou aceitar dessa vez. E foi embora. E foi embora da cidade. Irmãos, ser feliz ou estar feliz? Ser feliz ou estar feliz? Este ano eu fui muito abençoado com alguns irmãos, eu vou encerrar aqui, que mandaram para mim os irmãos que pregaram aqui na igreja, mandaram para mim nomes de pessoas que sabem muito mais do que eu. Mestres. E eu assisti uma palestra em 2013, pelo YouTube, não em 2013, assisti agora uma palestra de 2013, de um desses mestres chamado Ariovaldo Ramos. Eu faço questão de dizer esse nome aqui, porque as palavras estão indo para a internet agora, e quem sabe um dia ele escute, para ele entender o que ele abençoou a minha vida este ano. Ariovaldo Ramos, um mestre da palavra. Esse homem, ele escreveu um livro. E este livro diz assim: pare de conjugar o verbo sofrer. E a síntese deste livro, a mensagem deste livro, ela traz a seguinte explicação, e é assim que eu encerro o nosso ciclo, e vai começar outro ciclo, a partir de amanhã. Ele disse assim: nós precisamos aprender a viver no ambiente de sofrimento, sem deixar que o sofrimento viva em nós. Vou repetir. A nossa vida, irmãos, a vida cristã, e o ser feliz ou estar feliz está condicionado a esta frase. Precisamos aprender a viver no ambiente de sofrimento. Que ambiente de sofrimento é este? O ambiente de sofrimento, pastor, ele começou lá no Éden. Lá no Éden, irmãos. Não é pessimismo dizer que a humanidade vive em sofrimento. Sabe por quê? Porque para você encontrar isso que eu estou dizendo como verdade, basta você abrir o seu jornal todo dia. É morte, é desamor, é pessoas querendo passar por cima da outra, é corrupção. Ou você vai me dizer que quando você sai da porta para fora da sua casa, o que você encontra? O cristianismo em evidência? Não, sabe por quê? Porque a própria Bíblia diz que no mundo jaz o maligno. Então a nossa realidade não é um ambiente de paz. Não é. E não é pessimismo dizer isso. Não é. A nossa realidade é o sofrimento. A nossa realidade é que nós não vivemos num ambiente de paz. A nossa realidade é que nós vivemos num mundo que jaz o maligno, que ele é o príncipe deste mundo. Cada dia mais as pessoas se amando mais e amando menos. Basta você olhar na sua volta. E o grande desafio da vida, gente, é aprender a viver dentro deste ambiente que a vida pode te proporcionar, que o ano de 2014 nos proporcionou tantas vezes. Viver dentro deste ambiente de sofrimento, sem deixar o sofrimento viver dentro de você. Sabe qual é o nome disso? Felicidade. Ser feliz. Paulo e Silas, o ambiente era de sofrimento, só que o sofrimento não vivia dentro deles. Eles viviam em cima do sofrimento. Sabe o que você vai fazer em 2015? Cantar louvores a Deus. Sabe o que você vai fazer em 2015? Vai continuar pregando a palavra de Deus. Sabe o que você vai fazer em 2015? Continuar sendo servo e uma serva de Deus.
Sabe o que você vai fazer em 2015? Você vai convidar o maior número de pessoas que você puder para ser feliz e não estar feliz. Sabe o que você vai fazer em 2015? Você vai chegar para aqueles seus amigos da escola, da faculdade, do trabalho, que acham que são, mas na verdade eles estão, e você vai dizer assim, viu? Eu conheço o ser e não o estar. Vocês vão cantar, vocês vão prestar culto a Deus? Nós vamos. Mas vocês estão dentro de uma cela, presos, açoitados, e parece que tudo vai ser destruído. Nós vamos cultuar a Deus. Se você quiser participar, vem com a gente. Essa é a mensagem do Senhor em 2014. Ser feliz. Não estar. Quando muitos talvez pensam, é um olhar pessimista, que é o risco que essa mensagem corre mesmo. Ir para a igreja é ter um olhar pessimista sobre a vida? Não. É ter um olhar realista e sobressair por cima dela. É um olhar real sobre a vida, pastor. O que essa igreja prega. Um olhar realista. Mas não te ensina a ser um coitado, um miserável, uma pessoa que toda hora está insatisfeita com a vida. Não. Que te ensina a dentro deste ambiente sobressair. Dentro deste ambiente viver e não deixar com que o ambiente viva em você. Coloque-se de pé em nome de Jesus.